Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo agora vai ser sobre noções de informática, né? Que é continuando aquele outro vídeo que eu já fiz sobre informática, só que para voltado para o concurso da Prefeitura de Belém. Lembrando que é da mesma banca organizadora, que é a OCP. Então, aqui eu vou discutir mais uma vez questões, né? E você já sabe, como sempre, não esqueça de curtir, de comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Então, nós temos a nossa primeira questão aqui, olha só. Assinale a alternativa que representa um tipo de memória primária e secundária, respectivamente. Então, ele quer que a gente marque exemplos, né, de memória primária e secundária nessa ordem mesmo aqui, que é por isso que está escrito respectivamente, que tem muita gente que tem dúvida sobre essa palavra, né, o que quer dizer. Então, ele quer primeiro um exemplo de memória primária e depois secundária, que às vezes a gente perde questão, né, por conta disso, da ordem dos exemplos, que tem que estar de acordo com o enunciado. Então, olhando de uma forma geral para esse conceito de memória na informática, eu fiz essa pequena pesquisa aqui para a gente saber mais um pouco, até porque me ajudou bastante. Então, o que é o conceito de memória na informática, né? Memória no computador. Ele diz o quê? São estruturas físicas em forma de chips ou discos responsáveis pelo quê? Armazenamento de dados. Então, já dá até para ter uma noção, né? Quando a gente fala de memória, memória geralmente é isso, né? São dados guardados na nossa cabeça. Então, por exemplo, se na nossa memória humana é isso, é guardar dados, então para a informática também é. Só que ele é uma estrutura física, né? Só que em formato de quê? De chips e ou discos. Então, além disso, graças a esse poder dessa memória de armazenar dados, que pode ser temporário ou permanente, é através disso que vai formando categorias desse tipo de memória, que é o quê? As categorias como primárias ou secundárias, que é a memória primária ou secundária. Então, o conceito de memória é isso, é guardar informação, que pode ser temporária ou permanente. Então, continuando, eu trouxe mais algumas características que vão diferenciar entre as memórias primárias e secundárias. Só que a gente vai ver primeiro as primárias. Só que quando a gente for para a secundária, a gente vai ver que é tudo invertido da primária. Então, vamos começar pela primária. Primária, primeiramente, é o quê? Ela é conceituada como uma memória mais rápida. Além disso, ela é mais custosa, então ela é mais cara. Há uma certa limitação pelo hardware, que é o que é a parte física do computador, né, ou a CPU. Então, guardar a memória nesse tipo de memória primária, ela é limitada por isso, e principalmente ela é volátil. Então, isso aqui são características de memória primária. Então, quando a gente vai para a secundária, a gente faz o inverso de tudo. Por exemplo, se aqui é positivo, então aqui vai ser negativo. Então, olha só, como ela é mais rápida, então na secundária ela torna-se mais lenta. Como ela é mais custosa aqui na primária, então a secundária ela é menos custosa. Então, como na primária tem uma limitação na sua memória de guardar os dados, aqui não, ele já tem uma maior capacidade, teoricamente, permanente. Olha só, ele é permanente. E como a primária ela é volátil, então a secundária será não volátil. Então, essas são as características que diferem entre memória primária e memória secundária. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de memória primária, que é primeiramente aqui a memória RAM e a memória ROM. E mais uma vez eu trouxe algumas características importantes sobre ela que eu já vi em questões da OCP que eles pedem, né? Então, para a gente ter uma noçãozinha, né, para saber, mais ou menos para a gente não ir tão zerado para a prova, então olha só. Na memória RAM, a gente tem que lembrar conceitos como ela é uma memória de trabalho, ela é volátil. Além disso, ela permite gravação e leitura. Então, a RAM é apenas gravação e leitura. Então, quando a gente fala da ROM, da memória ROM, ela tem fins específicos, que é diferente dessa memória de trabalho. Como ela é volátil, a primeira aqui, então ela é não volátil. E, por último, a memória ROM é apenas leitura, que é isso que eu mais vi de diferença que o pessoal fala entre a memória RAM e a ROM. Que a RAM, ela permite gravação e leitura, enquanto a ROM é apenas leitura. Então,
a gente já pode ter uma noçãozinha, né? ROM apenas leitura e RAM é gravação e leitura. Então, dentro de cada uma dessas aqui, no caso aqui da memória RAM, eu encontrei tipos. Então, há tipos de RAM, há tipos de ROM. Então, olha só uns tipos de RAM, de memória RAM. A gente tem esse daqui, o DRAM, desculpa se eu não estou pronunciando certo não, esse DRAM. Outro tipo é SRAM e também o DDR, DDR2 e DDR3. Por que eu estou falando isso? Como a gente sabe que a informática ela há muito tempo já existe e ela está sendo evoluída, então as memórias dela, processador, qualquer coisa do computador, ela vai sendo evoluída. Então é justamente isso, é por conta disso que há tipos, por exemplo, de memória RAM. Então é bom a gente saber isso, porque na questão lá ele já diz esses exemplos assim. E aí, se a gente não saber de onde que ela está vindo, alguma relação dela com alguma memória, a gente não vai saber acertar a questão. Então, é por isso que eu dei esse apanhorado geral, por exemplo, nos tipos de memória RAM. Então, são esses tipos aqui, a DRAM, a SRAM, DDR, DDR2 e DDR3. Assim como a RAM tem os tipos, a ROM também tem, que eu encontrei apenas esse PROM. Caso você saiba de mais tipos de memória, seja da RAM ou da ROM, você pode comentar também aí para auxiliar no trabalho. Então, esses são os tipos que a gente tem que ter em mente. Então, outros tipos de memória primária também, que a gente tem que saber, é essa aqui, a memória cachê. O caixa, não sei, acho que é cachê. Então, esse tipo de memória, ela está presente no nosso computador diretamente. Quando a gente, por exemplo, acessa o Google, o Mozilla, quando a gente começa a digitar uma letra, alguma coisa assim, ele já dá aquelas opções. Então, aquilo já é um tipo de memória cachê. Ou seja, ela é uma biblioteca. Biblioteca que está presente tanto em computadores e dispositivos móveis, né, os celulares. Então, você sabe, né, que quando pega o seu celular, aí vai pesquisar alguma coisa, aí você digita uma letra, 2 letras ou 3, ele já te dá várias noções, né, do que você pode pesquisar. Então, com isso, mais uma vez, ele guarda dados, né, que é isso que é uma função principal da memória. Onde ela guarda dados, informações e processos, só que temporários, acessados com frequência. Então, muitas vezes acessados aquelas informações, ele tende a guardar. Lembrando que também há casos que a gente pode pagar, né? Esse tipo de memória cachê no nosso computador. Além disso, também a gente tem os registradores, que são exemplos de memória primária. Então, olha só, os registradores, eles são circuitos digitais que armazenam e deslocam informações binárias e são usados como dispositivo de armazenamento temporário. Então, tá vendo como as coisas vão se repetindo? No caso da memória primária aqui, ela é temporária, já que ela é temporária, ela é mais rápida. Portanto, ela é volátil. Então, a gente vai conseguindo estabelecer uma relação de todas essas informações. Uma estratégia que eu fiz muito para estudar esse tipo é sempre assim ficar anotando, né, várias vezes os conceitos e relacionando entre eles. Ainda mais aqui na informática, que, por exemplo, no meu caso, eu sou zerada nesse tipo de informática, ainda mais aqui da OCP, porque, na minha opinião, a OCP parece que ele quer técnicos em informática, porque tem questões muito técnicas, assim. Então, assim, para um leigo como eu, que só sei mexer no Word, Excel, essas coisas, eu com certeza vou errar questões da OCP. Então, é por isso que eu estou dando esse apanhorado geral aqui para vocês também. Então, continuando aqui os registradores, e também na execução de programas de computadores, disponibilizando o local para armazenar, mais uma vez, né, armazenamento de dados. Então, esses são os conceitos da memória cachê e registradores. E, mais uma vez, eles são exemplos de memória primária. Bom, falamos de exemplos de memória primária e agora a gente vai falar sobre memória secundária. A memória secundária principal que a gente tem que ter em mente é o HD. Só que o HD também, ele tem outros nomes, que eu já vi isso na prova da OCP, que às vezes ele pode colocar HD ou disco rígido ou RAD, disco RAD.
Então, isso quer dizer que esses são os 3 tipos que a gente pode encontrar para a mesma denominação de HD, sendo que ela é, mais uma vez, uma memória secundária. Então, como eu falei, né, com a evolução da informática, essas coisas, das peças, a evolução do HD, nós temos os tipos, olha só, o ATA, que dentro dele também pode ser conhecido como IDE, o PATA, o ATA-P. Também temos o SAS, também tem o SCSI e o SATA, SATA 1, SATA 2 e SATA 3. Então, esses são exemplos de memória secundária. Mas nesse caso aqui, eles são tipos de HD. Então, dentro desse conceito de memória secundária, a gente tem também o SSD, que é o Solid State Drive. Ele é importante porque ele também é usado para suprir as necessidades de quê? Mais uma vez, armazenamento do computador, do celular e desktop. Então, ele também pode ser utilizado como complemento do disco rígido, que é esse daqui de cima, que é o HD, disco rígido. Então, eles estão juntos nesse grupo de exemplos de memória secundária. Outros exemplos também, temos o pendrive, que ele é bem conhecido, que todo mundo acredita que já tenha pelo menos pegado nele uma vez na vida, que é o pendrive, mas ele também tem uma outra denominação, olha só, memória USB e flash drive. Então, bora prestar atenção bem nesses conceitos, porque como a gente só sabe pendrive, aí olha só, tem esse memória USB flash drive. Então, se a gente olhar de um jeito, a gente vai nem saber o que é, mas olha só, é o pendrive. Temos também o CD e o DVD como memória secundária. Então, na questão do CD, há essas duas classificações também, CDR e o CDRW. Isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente passa do lado dessas coisas e a gente nem percebe, né, a diferença. Então, olha só, do CDR, ele diz aqui que são dados gravados somente uma vez, é só uma vez, não sendo possível alterar ou apagar informações. Então, isso é característica do CDR, que é uma memória secundária. Temos também o CDRW, que ele grava e regrava, olha só, ele é mais, vamos dizer, ele é mais chique, porque olha só, lá nele pode apagar os dados ou acrescentar dados novamente, então ele é bem melhor. Então eu deduzo que esse tipo de CD deva ser mais caro, porque como esse daqui só pode ser gravado de uma vez, então não pode pagar depois, então ele deve ser bem mais barato, é a minha opinião. Caso você saiba disso, você pode comentar também aí no vídeo. Então, isso aqui são exemplos de memória secundária. Então, voltando aqui à questão, tá vendo? Olha só, ele pede os exemplos, né, de memória primária e memória secundária, na mesma ordem, né? Que está aqui em cima. Então, olha só, ele tem o RAM, DDR, pendrive, HD. Então, olha só, tá vendo porque eu dei toda essa volta para falar sobre isso? É bom vocês anotarem também. Caso vocês saibam também de outros exemplos que entrem nesse conceito de memória primária e secundária, você também pode comentar aí à vontade, porque tem muita coisa que a gente tem que saber. Então, por exemplo, na letra A, ele diz a RAM e o DDR. Vocês lembram que a RAM ela é primária e a DDR é a secundária, sendo que a DDR está lá dentro da RAM? Então, olha só, por que a gente tem que saber. Então, a ordem dessa daqui seria a memória primária e primária. Então, ela está totalmente errada de acordo com isso. Por quê? Ele quer a memória primária e depois secundária. Letra B. Pendrive e CRRW. É a mesma coisa que o CDRW, que eu falei ainda agorinha. Então, o que eles são? São memórias secundárias. Então, os dois são os dois tipos. Ele obedece essa ordem aqui do enunciado? Não. Então, ela não se encaixa como resposta certa. Letra C. HD, SSD e ROM. Olha só, eles são... Primeiro aqui, o HD, lembra que ele é de uma memória secundária e a ROM ela é o quê? Primária. Então, essa ordem aqui, ela tá inversa, né? Dessa aqui do enunciado. Por quê? Porque ele quer a primária e depois a secundária. Então, ela estaria errada por conta disso, né? Da ordem. E uma dica que eu percebi também, por exemplo, quando às vezes você vê produtos assim de HD, alguma coisa do lado,
essa primeira frasezinha aqui, ele já te diz que tipo de produto é. Então, por exemplo, como é um HD, no caso, olha só, é HD SATA. Então, eu posso já deduzir que o HD SATA é um tipo de HD, né? Então, ele é uma memória secundária. Então, depois dele aqui vem a RAM. Lembra que a RAM é o quê? É a primária. Então, mais uma vez, ela tá igual essa letra C aqui. Então, ela não se encaixa. Então, como sobrou essa aqui, a cachê e o disco rígido, a gente olhando lá os conceitos, a gente consegue encontrar a resposta correta, né? Então, a cachê, mais uma vez, ela é numa memória primária e o disco rígido, o HD, ela é a secundária. Então, a resposta certa dessa questão seria a letra E. Bom, a segunda questão é essa daqui, da OCP. O sistema operacional Windows 10 possui um tipo de conexão que proporciona, de forma mais segura, o acesso entre a rede de uma empresa e a internet, por exemplo. Ponto. Esse recurso, que pode ser utilizado para o trabalho ou pessoal, denomina-se como? Então, vem cada alternativa dessas aqui. Então, ele quer saber qual dessas aqui é que corresponde a esse conceito que ele diz, né? Que é em relação a uma conexão que proporciona segurança entre o acesso dos dados da rede da empresa e a internet. Então, a gente vai ver cada uma dessas aqui para a gente identificar qual é a resposta certa. A primeira aqui, nós temos o ping. O ping, o que é? O ping, pode ser também conhecido como latência, é o quê? É um comando. Um comando para quê? Para testar a conectividade entre equipamentos de uma rede utilizando o protocolo ICMP. Além disso, ele está disponível em praticamente todos os sistemas operacionais utilizados atualmente. Então, o ping é um comando. Olha só, eu trouxe até essa imagenzinha assim, quando a gente vai mexer na configuração do computador. E aí a gente pode, colocando lá o CMD, se não estou enganada no atalho, a gente pode colocar vários comandos lá, né? Para configurar o nosso computador. E um desses comandos é o ping. Então, olha só, a gente consegue, não sei se dá para observar bem assim, mas aqui eu coloquei que está escrito ping. E aí depois a gente vai digitando o que a gente quer que faça lá as coisas de acordo com a configuração que a gente quer. Então, o ping nada mais do que é um comando. Então, esse tipo aqui de conceito não correlaciona com o do enunciado. Então, a alternativa é errada. VPN. VPN é o quê? VPN é uma conexão que estabelece segurança entre o quê? Entre o usuário e a internet. Olha só, tá vendo como ele tá bem copia e cola do enunciado? E além disso, por meio da VPN, todo o tráfego de dados é roteado por um túnel virtual criptografado, que é o que dizem que dá maior segurança, né, para os dados da gente. E além disso, ele desfaz o endereço IP, porque todo computador, quando a gente usa, ele tem esse endereço IP, quando a gente acessa a internet, essas coisas. Então, ele já tem esse endereço. Então, o VPN, ele disfarça esse endereço, porque muitas vezes o pessoal dá golpe por conta disso, né? De saber o nosso IP e assim ter mais domínio dos dados e essas coisas. Então, ele disfarça esse IP quando o usuário usa a internet, tornando o quê? A localização invisível para todos. Então, o VPN, ele se correlaciona com o enunciado da questão, né? Que diz sobre a conexão segura entre usuários e a internet. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra B. Mas olhando as outras questões, né, que falta a C e a D e a E, então bora lá. A letra D, ela diz assim, que ela vem do inglês, né, que é o do Dynamic Link Library, tipo de link, de biblioteca dinâmica, alguma coisa assim, que ele diz assim, é um tipo de biblioteca dinâmica com dados que podem ser acessados por mais de um programa instalado num computador, inclusive simultaneamente, ou seja, ao mesmo
tempo. Elas são compostas por subrotinas armazenadas em disco, podendo ser carregadas na memória e executadas quando o aplicativo realiza o seu acesso. Então, eu trouxe até uma imagem desse DLL, que é essa daqui, olha só. Eu acho que você já deve ter até visto no computador essa imagenzinha. Então, a gente já sabe o que é isso aqui, é um tipo de biblioteca, né? Com o uso dos acessos dos dados por mais de um programa ao mesmo tempo. Então, o DDL é uma ferramenta muito legal para o nosso computador. A letra D, que é o DNS. DNS, ela é um sistema de conversão. Conversão de quê? Entre os nomes legíveis e endereços a o IP legíveis de máquina. O que é isso? Traduzindo, né? Esse daqui, como eu falei, ele é um conversor. Ele converte, por exemplo, a gente usa o nome do site, né? Vamos dizer, da Amazon, né? Amazon.com.br. Então, ele vai converter esse endereço aqui no IP. Lembra que cada site deles tem um IP? Cada site assim que a gente acessa, ele tem um endereço específico de IP. Então, ele faz essa conversão. A mesma coisa, ele faz a conversão do IP para domínio legíveis. Que domínio legíveis são as letras, né? São, por exemplo, website.com. Então, ele sempre faz essa conversão, o DNS. Então, ele é um conversor, vamos dizer assim, o DNS. E, por fim, a letra E, que é o DHCP, que ele é o quê? É um protocolo de serviço TCP/IP de configuração dinâmica de terminais. Então, ele é um protocolo, né? Um protocolo que vai configurando ao mesmo tempo vários terminais. Olha só, nós temos aqui o DHCP. Então, ele vai configurando ao mesmo tempo, olha só, por isso que ele é dinâmico. Dinâmico em vários terminais, olha só, exemplos de terminais aqui. Então, ele vai ao mesmo tempo configurando todos esses terminais. Então, esse é o conceito de DHCP, que é um protocolo. Então, mais uma vez, a alternativa correta dessa questão aqui é o VPN. É ele que estabelece, né, que faz a conexão de forma mais segura entre o acesso entre a rede de uma empresa e a internet. Essa daqui. O Ubuntu e Fedora são nomenclaturas que representam. Bom, ele quer saber o que quer dizer, o que representa, né, o Ubuntu e a Fedora. Então, ele diz, é uma web browser, ou clientes de e-mail, ou opções de comunicação, que pode substituir o Skype, por exemplo, ou distribuições do sistema operacional Linux, ou ferramentas para remoção de pragas virtuais, como o ransomware. Você pode até dar um pause e pensar qual alternativa que você acha que é. Então, pesquisando sobre o Ubuntu e a Fedora, eu encontrei essas duas imagens aqui. Olha só, elas são bem parecidas. Por quê? Porque elas advêm da mesma origem. Que olha só, eu vou ler aqui. O Ubuntu, ele é um sistema operacional ou sistema operativo de código aberto, construído a partir de quem? Do Linux. Então, ele tem a ver com Linux, né? É um distribuidor, vamos dizer assim. E o Fedora, ele diz o mesmo conceito do Ubuntu. Olha só, o Fedora, ele é um sistema operacional Linux, olha só, já diz, né? O sistema operacional Fedora Linux é um software livre e de código aberto. Então, é o mesmo conceito, né? Então, eles advêm da mesma origem, que é o Linux. E dentro disso, eu pesquisei, né, algumas distribuições do Linux que a gente tem que saber, porque vai que pergunta, né? E eu ando percebendo muito que o pessoal gosta de perguntar do Linux nos concursos em gerais. Então, eu estou dando mais uma enfatizada nisso, do Linux. Então, olha só, algumas distribuições que a gente pode ter em mente sobre o Linux, se caso perguntar em alguma questão de concurso. Então, olha só, tem o Mandriva, SUSE, Ubuntu, né, que a gente vindo agora, o Kubuntu, Arch Linux, Gentoo, Slackware, Edubuntu, Katius, o próprio Linux, Xubuntu, Fedora, que a gente viu agora na questão, o Debian e o CentOS. Esse aqui só são alguns, mas tem muitos mais. Então, esses são distribuições, que é assim que eles chamam, né? Distribuições do Linux. Então, voltando lá na questão, quando ele pergunta, né, o que representa o Ubuntu e a Fedora?
Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra D, pois eles são distribuições do sistema operacional Linux, ok? Bom, uma outra questão também selecionada aqui da banca da OCP é essa daqui. Considerando o editor do texto Microsoft Word 2010, versão em português em sua instalação padrão, ao selecionar uma palavra no documento e em seguida utilizar as respectivas teclas de atalho Ctrl+N e Ctrl+S, o que ocorrerá? Aí ele diz aqui uma observação, né? O caractere mais foi utilizado apenas para interpretação da questão. Então, essa questão está envolvendo o Word 2010, justamente com o uso de dois atalhos, Ctrl+N e o Ctrl+S. Mais uma vez, você pode pausar e aí pensar qual é a questão correta dessa questão. Então, olha só, quando a gente fala desse tipo de questão, lá no Word 2010, eu trouxe essas imagens aqui, do meu próprio Word aqui. Lá no Word, quando a gente procura lá debaixo aqui nessa aba aqui da fonte, bem na página inicial, olha só, esse N aqui, ele quer dizer que é negrito, ou seja, é a mesma coisa que aplicar negrito ao texto selecionado. E o atalho que representa esse negrito é o Ctrl+N, que é o mesmo que está lá na questão. E aí, do lado dele, olha só, tem o izinho, né, que é o de itálico, e tem o S, que é, olha só, essa segunda imagem aqui que eu estou marcando aqui. Então, o S, ele representa o sublinhado, que ele vai fazer o quê? Ele vai sublinhar, né, deixar um tracinho debaixo da palavra toda que a gente quer. Então, ele vai sublinhar o texto selecionado. E o atalho responsável por isso é o Ctrl+S. Então, esse aqui, se você tiver dúvida, você pode até procurar no seu próprio Windows, o Windows já, o Word. Então, eu trouxe até um exemplo, olha só aqui, dessa palavra. Concurseiro, né? Concurseiro aqui está escrito normal, certo? Essa primeira aqui. Só que quando a gente bate esse atalho aqui do Ctrl+N, o negrito, ele vai deixar a palavra em negrito. Por quê? Porque eu selecionei toda essa palavra e digitei Ctrl+N, de acordo com essa imagem aqui. E aí, depois eu coloquei esse mesma palavra concurseiro e negrito sublinhado, né? Então, eu digitei o atalho Ctrl+S. Então, ele ficou desse jeito aqui. Então, é assim que vai ficar lá na questão que ele pede lá na questão de prova que eu trouxe. Então, ele deixa assim a palavra. Então, quando a gente volta lá, né, e procura a alternativa que está mais próxima a isso que eu falei, seria o quê? Seria a letra C, que ele diz assim, que a palavra selecionada será formatada no formato negrito, né, que é o Ctrl+N, e em seguida no formato sublinhado. Uma coisa que eu achei bem interessante é porque aqui ele diz assim o que é uma palavra-chave que ele diz, né? Ao selecionar uma palavra no documento. Então, eu estou selecionando a palavra, né? E aí, em seguida, eu estou aplicando esses dois atalhos, que é por conta disso é que dá essa alternativa da letra C. Mas, caso eu não estivesse selecionando a palavra, o que ocasiona quando a gente usa o atalho Ctrl+N e o Ctrl+S? Que eu trouxe bem aqui. O Ctrl+N, ele cria um novo documento. Então, acredito que, por exemplo, se Ctrl+N, N é de novo, New Document, que normalmente está em inglês, né? Então, é isso aqui. Quando ele não está selecionando a palavra nenhuma, ele está lá e você abriu o Word, né? Aí você coloca o Ctrl+N. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir um novo documento. E aí, quando você coloca um Ctrl+S, mais uma vez, não está selecionando nenhuma palavra. Então, ele vai salvar o documento. Mas quando a gente está selecionando uma palavra, né, que seja uma letra lá, e a gente aplicar o Ctrl+N e o Ctrl+S, vai haver resposta totalmente diferente dessas aqui. Por quê? Porque ele vai deixar em negrito, que é o Ctrl+N, e em seguida vai deixar sublinhado, que é o Ctrl+S. Então, é por isso que a alternativa correta é a letra C.
Bom, pessoal, uma outra questão que eu trouxe aqui é da banca da OCP, essa daqui. Sobre o Excel 2010, ele diz assim: considerando o editor de planilha eletrônica Microsoft Excel 2010, versão em português, em sua instalação padrão, a função arrumar quer dizer o quê? Então, ele quer saber o que quer dizer se arrumar lá no Excel 2010. Então, como para não dar tanta volta para responder isso, porque lá no Excel há inúmeras funções. Então, como ele já foi direto aqui no arrumar, e eu fui pesquisar lá no meu Excel 2010. E aí eu procurei essa função, porque lá tem a aba de inserir função. Então eu coloquei lá, escrevi arrumar, né? E encontrei. Esse arrumar, ele quer dizer o quê? Ele está relacionado ao texto. Então, o que ele faz nesse texto? Ele remove os espaços de uma sequência de caracteres de texto. Caracteres são as letras, né? Então, além disso, ele diz assim com uma exceção dos espaços simples entre palavras. Então, ele vai organizar, né? Com relação aos espaços que está na célula lá, selecionada. Então, a gente coloca esse arrumar e coloca a célula que a gente quer organizar. Então, é isso que o arrumar faz. Então, quando a gente procura uma dessas alternativas aqui, você pode dar até o pause e procurar, né? A questão, a alternativa correta, a gente coloca aqui que é a letra A. Ele já diz assim: remove todos os espaços do texto, exceto entre os espaços únicos entre as palavras, que é justamente isso, né? É um copia e cola. Então, ele remove os espaços de uma sequência de caracteres de texto, com exceção dos espaços simples entre palavras. Bom, uma outra questão aqui bem interessante de informática que eu quis compartilhar com vocês é a discussão sobre ela, né? Essa daqui. Seu gerente lhe pediu para comprar alguns computadores para o seu departamento. Quando foi-lhe passada a especificação dos computadores, veio a informação de que eles deveriam ter CPU multicore. Nesse caso, considerando os processadores, CPU multicore para comprar os computadores, você deve saber que. Então, olha só, isso aqui ele está pedindo o conceito da CPU multicore. Então, que diacho que é isso? Que nem eu sabia. Então, mais uma vez, eu pesquisei. Então, esse assunto, essa questão, ela fala sobre os processadores, que também pode ser conhecidos como CPU. Então, o que é isso? O que são essas coisas? Ela, de uma forma geral, ela é o cérebro do computador. Lembra lá que eu falei de memória? Lá na primeira questão, que tem que guardar as memórias, agora a gente está falando de processadores, que é ele que é o cérebro, né? Lá que vai ser guardado as memórias. Então, como ele é o cérebro do computador, tanto que é por isso que ele é chamado de processador, que eu acho que é por isso, né? Ele é responsável pelo quê? Por executar as instruções geradas por todas as peças e periféricos. Então, é ele que executa as coisas e tudo. Então, é importante porque ele influencia no quê? Na velocidade do sistema e quantidade de programas que podem funcionar ao mesmo tempo. Um exemplo disso é esse daqui que eu estou fazendo com vocês. Por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação de vídeo, né? Apresentação de vídeo já, apresentação de slide no PowerPoint. Ao mesmo tempo, eu estou gravando a tela do meu computador e ao mesmo tempo eu ainda estou gravando assim a aula, né? Com o uso do meu microfone. Então, vamos dizer assim que o processador do meu computador, ele é bom. Por quê? Porque a gente consegue ver que uma velocidade muito boa, né? Não fica toda hora travando, alguma coisa assim. Então, a gente pode considerar que o processador, por exemplo, do meu computador, ele é bom. Então, é isso que é a importância do processador, porque às vezes quando a gente está acessando, só de abrir às vezes só um documento, por exemplo, o computador trava. Então, olha só, a gente já consegue ver essas coisas, porque ele vai influenciar na velocidade do sistema e na quantidade de programas. Não sei se vocês já tiveram o caso de, por exemplo, pegar um computador, abrir um programa e o programa não abre, ou às vezes trava, ou às vezes fica lá um tempão, e aí a gente dá uma ordem e demora. Então, é isso aqui que é a importância do processador. Então, você já sabe, quando ocasionar essas certas situações, você vai saber, pode ser o processador do meu computador.
Então, exemplos de processadores que eu trouxe. Eu encontrei que são dois principais, o AMD e o Intel. Eu sempre vi essas coisas assim, mas eu não fazia nem questão de saber o que que era, mas agora, como tem um concurso, né, a gente tem que saber. Então, olha só. Como tem dois principais tipos de processadores, AMD e o Intel, então, como eu falei mais uma vez, a informática ela é evoluída, ela vai evoluindo ao longo do tempo. E as suas peças também. Então, processador é a mesma coisa. Então, olha só, há vários tipos de processadores do tipo AMD, assim como o Intel. Então, olha só, Intel, né? Aí tem o Core i7, Core i2, essas coisas assim. E aí, uma das partes principais que faz parte dos processadores seria esse tal de core. Que o core quer dizer núcleo. É isso aqui que está nessa imagem aqui. Então, mais uma vez, né? O processador é isso tudo aqui. Só que tem várias partes que integram, que formam o processador. E uma delas, é que eu estou dando ênfase aqui, é o seu núcleo, que é também conhecido em inglês como core. Então, eles funcionam como processadores individuais no chip. Então, o chip é esse daqui, que distribui as tarefas do sistema entre si. Ou seja, quanto mais núcleos, né, no processador, mais o componente será capaz de lidar com muitas atividades ao mesmo tempo. Então, quanto mais núcleo tiver num chipzinho desse aqui, vai ser muito bom. Por quê? Porque ele vai ser o cérebro de tudo. Então, ele vai influenciar na velocidade, como eu falei no slide anterior, né? No funcionamento geral do computador. E eu trouxe essa imagem muito interessante aqui para a gente ter mais noção sobre esse assunto de processador. Por quê? Cada quadradão desse aqui, ele é um tipo de quê? De processador. Processador responsável como cérebro do computador, né? Ele é que faz tudo. E aí vocês estão vendo essas divisórias, por exemplo, aqui dentro desse chipzinho aqui? Ou seja, cada um desses aqui é um core, ou núcleo, mas o pessoal gosta de chamar mais de core. Então, por conta de números desse core, é o que determina o nome do processador, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui tem dois, ele vai ser chamado de dual core. Dual é de du, né? Desculpa. Dual é de dois. Então, olha só, dual core. Então, são dois núcleos. Quando a gente fala assim, quadricore. Então, quadri é o quê? De quatro. Então, olha só, são quatro núcleos. Esse aqui não tem, considero que não tenha nenhum núcleo. Só diz assim, CPU chip do CPU, né? Aí, olha só, six core. Então, six de inglês, né? 6. Então, o que que ele quer dizer? Que num processador desse tem 6 core, ou seja, 6 núcleos. Octa-core. Octa vem daquela ideia de 8. Então, olha só. Num chip desse aqui, num processador desse, tem 8 cores, ou seja, 8 núcleos. E aí nós temos essa aqui, que é o que a questão diz, que ele fala de multiple core ou multicore, que quer dizer que são vários. Então, cada quadradinho desses aqui são vários núcleos ou vários cores, que é por isso que pode ser denominado como multiple core. Então, voltando lá na questão, ele quer saber sobre o multicore, CPU multicore, né? Então, a gente vai olhar cada alternativa dessa daqui. Então, letra A. Um dos núcleos de um processador multicore é relativo à placa de vídeo, pois o computador não fará mais uso dessa placa. Bom, eu desconsiderei já por conta disso aqui da placa de vídeo, porque a gente não observou em nenhum momento sobre essa informação, né? Sobre do processador. Então, a letra B. Um processador multicore é composto de um único chip com diversos processadores? Bom, essa daqui a alternativa correta, né? Porque a gente viu ainda agora, processador multicore, ou CPU multicore, que representa um único chip com diversos processadores, ou vários cores, ou vários núcleos. Eu acho que um outro nome também pode ser dado, né? Que é o processador. Então, olha só, letra C. Multicore significa que a placa-mãe contém diversos slots para diferentes núcleos de processador. Bom, eu desconsiderei por conta da placa-mãe, mas caso você saiba
alternativa, o que corrige nessa questão aqui, você pode falar aí nos comentários. A letra D. Um processador multicore é composto de um único processador com diversos chips. Esse aqui é totalmente o inverso dessa letra B, né? Porque tudo no final se resolve a um único chip. Dentro desses chips são vários cores, vários núcleos ou vários processadores. E letra E. O uso de processadores multicore aumenta o desempenho do computador por meio do aumento da frequência do clock e do processador. Essa daqui eu confesso que eu não sei. Mas se você souber o que está errado, né? Essa alternativa da letra E, você comente também. Eu confesso que eu fiquei meio em dúvida. Mas como eu pesquisei e vi os conceitos, né? Aí o que eu relacionei mais próximo foi a letra B, que era essa o gabarito da questão. Então, pessoal, finaliza aqui o vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E bons estudos!